Fala, professor e estudantes, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que o jejum intermitente é tão bom assim? Ou ele é igual a qualquer outro tipo de dieta hipocalórica? Então, bora pro artigo. Bom, aqui está a revista no qual o artigo foi publicado, aqui está o título do artigo, os autores, a filiação dos autores, bem como a data de publicação, 17 de abril de 2020. O artigo é de acesso gratuito, tá bom? Lembrando, o link dele vai estar na descrição do vídeo. Então, bora pro paper. Eu quero, antes de entrar no paper, já utilizar o próprio resumo deles para a gente se familiarizar com algumas nomenclaturas. Por exemplo, o jejum intermitente, a abreviação dele aqui é TRF. E aí algumas medidas: massa gorda, massa livre de gordura, porcentagem de gordura, área de secção transversa muscular, espessura muscular, vasto lateral, reto femoral, bíceps braquial e energia gasta em repouso. Beleza? Então, eles falam na introdução a respeito de déficit calórico, tipos de dietas aí para baixar percentual de gordura, etc. A introdução dos caras é bem legal, vale muito a pena dar uma lida, tá? Fala a quantidade de proteínas aí por dia, etc. Enfim, vamos para a parte que nos interessa, os materiais e métodos. Bom, os indivíduos tiveram que fazer 16 visitas ao laboratório, sendo 2 visitas pré-intervenção e 2 visitas pós-intervenção, tá? Um total de 6 semanas. Os indivíduos também foram randomizados em 2 grupos. Aí tinha um grupo de déficit calórico normal, que é o ND, e o grupo de jejum intermitente. Ambos os grupos tinham um déficit calórico de 25%. Beleza? A diferença do jejum é que eles tinham um período para comer e um período para ficar em jejum. A figura 1 aqui do estudo mostra para a gente um desenho geral do estudo. Então aqui para a intervenção, a visita 1 e a visita 2, pós-intervenção, visita 1 e visita 2, ou visita 15 e visita 16, tá? E aqui o treinamento foi realizado durante 4 semanas, 3 vezes por semana, tá? Aqui estão descritas as variáveis coletadas na visita 1 e na visita 2, e a mesma coisa visita 1 pós e visita 2 pós, tá? Tem essa diferença de tempo aqui, de 48 a 96 horas depois da visita 1 para a visita 2. Por quê? Para não ter nenhum tipo de interferência, o indivíduo não está fadigado, enfim. Na visita 1, eles coletaram lá, visita 1 pré, eles coletaram a energia gasta em repouso, fizeram a parte de morfologia dos indivíduos, coletaram amostra sanguínea e fizeram a familiarização no salto vertical. E aí, depois de 48 a 96 horas, o indivíduo voltou para o pré-teste 2, tá bom? E aí eles fizeram um salto vertical, testes de força e testes de resistência. E aí eles treinaram e na pós-intervenção, ali, na pós-visita, na visita pós-intervenção, na verdade, eles coletaram a mesma coisa, tá bom? A única coisa que não teve aqui foi a familiarização do salto vertical. E eram aí 32 homens com idade de 18 a 35 anos. Todos eles eram considerados indivíduos ativos de forma recreacional, ou seja, não tinha ali nenhum atleta e tal. E para entrar na desculpa. E aí para entrar na pesquisa, eles tinham que, pelo menos nos últimos 6 meses, terem treinado ali, treinamento resistido,
2 a 4 vezes por semana, tá? Além dos outros critérios de inclusão e exclusão que eu não vou citar aqui, tá? Mas depois quem quiser dar uma olhada, lembrando o link vai estar na descrição. E eu já falei a respeito do que foi coletado, né? E na visita 1 e na visita 2, eu só vou entrar um pouquinho a mais aqui na parte da visita 2, que eu falei lá de força e resistência. Mas o que eles coletaram de força e de resistência? Eles coletaram um RM de leg press e um RM de supino, tá bom? E aí eles pegaram esse 1 RM, tanto de leg press quanto de supino, pegaram a carga ali equivalente a 65% e fizeram os mesmos exercícios até a falha, tá? E aí essa foi a parte de resistência. E aí após o último dia de treinamento, quando eles iriam iniciar a coleta 1 pós e a coleta 2 pós, a coleta 1 pós, eles esperaram ali de 72 a 96 horas para fazer essa coleta pós-teste 1. Por quê? Porque ele poderia ainda ter algum resquício de fadiga ou aquele estresse ali ainda não poderia ter gerado algum tipo de resultado que iria ficar faltando, tá? Então eles esperaram esse período aí para ter um ganho maior. Aqui estão todas as medidas, tá? Descritas, qual foi o aparelho, como é que eles fizeram. Eu também não vou entrar em detalhes aqui, depois quem quiser dar uma olhada, só acessar o artigo. A única coisa que teve a mais ali que não estava naquela figura que eu mostrei para vocês do desenho do estudo são alguns questionários que eles fizeram aqui com os indivíduos. Aqui, ó, 2.3.10, alguns questionários para saber como é que estava a fome deles, como é que estava o desejo de comer, a escala analógica visual ali para energia, enfim. Beleza? Eles pegaram alguns dados psicométricos, acho que é assim que fala, se não me falha a memória. Enfim. E aí teve a intervenção. Como eu falei para vocês, eu tinha ali os dois grupos, né? O de jejum e o grupo que não iria fazer jejum, ambos com déficit calórico de 25%, e a única diferença era ali a parte do jejum mesmo. Ou seja, os indivíduos do grupo de jejum, que é o TRF, eles tinham uma janela ali de 8 horas para comer. Então, durante 8 horas, em horários pré-determinados ali, que foi aqui, estou mostrando aqui para vocês, tá? De meia-noite, meia-noite não, de meio-dia a 8 da noite e de 1 da tarde até 9 horas da noite, tá? Eles poderiam escolher uma dessas janelas aí para consumirem todas as calorias e macronutrientes. E o grupo que não fez dieta, ou não fez dieta é ótimo, o grupo que não estava em jejum intermitente também teve um déficit calórico de 25%, mas eles não tinham esse tipo de restrição de janela de horário para comer, enfim. E aqui o protocolo feito de treinamento resistido. Eles fizeram ali o leg press, supino, fizeram também remada, fizeram exercícios para ombro, exercícios para quadríceps, isquiotibiais, tríceps e bíceps. Mais embaixo eu vou mostrar para vocês a figura dos exercícios, tá bom? Teve toda a parte ali de alteração de cargas, enfim, também quem quiser dar uma aprofundada nisso, só dá uma olhadazinha no artigo. Aí tem a análise estatística. E aqui tem a parte que eu falei para vocês do protocolo. Deixa eu diminuir aqui. Aí. Então a gente consegue ver aqui semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aí dia 1, dia 2 e dia 3, tá? Quantidade de séries, repetições, carga, intervalo de recuperação, tá? A gente consegue ver aí como é que foi o protocolo de treino dos indivíduos e aqui os exercícios. Beleza? E aí vamos para a parte dos resultados. Aqui na tabela a gente tem as características pré dos indivíduos. A gente consegue ver que não teve diferença aí nas características pré.
Aí. Ah, a parte de consumo de macronutrientes também não teve diferença significativa entre os grupos. E aí a gente vem aqui para os dados coletados, né? Morfologia, força, resistência, enfim. E aí olha só que interessante, alguns dados tiveram diferença ali de tempo, ou seja, por exemplo, estou chutando aqui, tá pessoal? O salto vertical do, na parte pré ali de quem não teve fazer jejum foi um valor X e no valor pós foi X mais 1. E aí teve diferença significativa entre o pré e pós. Mas em nenhuma das medidas que eu vou apresentar aqui para vocês agora teve diferença entre grupos, tá bom? Por isso que eu chutei um valor, peguei uma medida justamente para mostrar isso. Que nenhuma das medidas que foram realizadas não teve diferença entre os grupos. Então aqui ó, na composição corporal e morfologia não teve diferença aí, entre grupos. Aqui a gente também consegue ver isso. Não teve diferença entre grupos nas outras medidas. Na parte de gasto energético em repouso também não teve diferença significativa entre os grupos. Na parte de performance muscular, que foi o salto vertical, a gente consegue ver aqui também que não houve diferença entre os grupos. Opa, aí. Não houve diferença entre os grupos. Na parte de performance muscular, que aí pegou força e resistência, a gente consegue ver que também não houve diferença entre os grupos. Aqui nas medidas psicométricas, lá nos questionários que eu falei também, não teve diferença entre os grupos. E nos biomarcadores lá sanguíneos, também sanguíneo não teve diferença entre os grupos, tá? E aí tem as tabelas, as figuras, depois para quem quiser dar uma olhada. A discussão do artigo, vale também muito a pena dar uma olhada nele, tá? Fala a respeito do ciclo circadiano, enfim. Então, como conclusão, os achados desse estudo sugerem que uma dieta com jejum intermitente não causa nenhum efeito extra benéfico quando comparada a somente uma dieta hipocalórica, tá bom? Nesse grupo de indivíduos durante 4 semanas. Beleza? Aqui está a parte de contribuição, referências. E vamos lá para cima para a gente finalizar o artigo. Então, a gente consegue ver o seguinte, que para esse tipo de grupo aqui, entendeu? E nesse contexto, não teve nenhum benefício o indivíduo ficar ali sofrendo para comer só durante 8 horas e ficar o resto do dia em jejum. Obviamente, às vezes tem pessoas que preferem esse período de jejum, ou seja por conta do dia a dia corrido, ou seja porque elas se sentem bem, enfim, tá? Esse estudo aqui não está dizendo que o jejum é ruim, só está dizendo o seguinte, que entre fazer o jejum e a pessoa não gostar e fazer uma dieta hipocalórica normal e a pessoa gostar, opta pela hipocalórica, você que é nutricionista, beleza? E você aí que é praticante recreacional ou gosta de um entusiasta dessa área, se você também não gosta de fazer o jejum intermitente, você vai ter o mesmo resultado se você fizer uma dieta hipocalórica. Beleza? Não precisa ficar se matando no jejum. Valeu!